Bom dia, meu amigo, meu querido. Desejo para você uma ótima sexta-feira, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, na sua casa, em sua família. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é o segundo dia da campanha, são 3 dias. Ontem foi o primeiro, hoje é o segundo, amanhã vai ser o último dia. Estou muito feliz, muito contente, pois eu sei que em todas as coisas o Senhor será glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. E eu quero neste momento aqui iniciar este momento de campanha, né? Quero ler aqui a palavra do Senhor Jesus. Antes de nós lermos a palavra, quero pedir para você, tem um nomezinho, inscreva-se, você aperta nesse botãozinho, certo? Inscreva-se. É gratuito, tá certo? Você não paga nada para se inscrever no canal. E você aperta também o joinha de gostei, você está informando ao YouTube que esse vídeo também poderá chegar a outras pessoas, para ajudar outras pessoas. E você coloca também, você seleciona o sininho, tá certo? Que sempre que for gravado algum vídeo, você vai ser notificado. Então, vamos ler aqui a palavra do Senhor em Salmos, capítulo de número 34, versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Lembrando que o tema dessa campanha é Deus chega com socorro, né? Um clamor de socorro a Deus, para que o Senhor venha chegar com socorro. Eu não sei aquilo que você está precisando, que você está necessitando, mas talvez você já tenha batido em tantas portas. Eu não sei se é porta de emprego que você está precisando, que a porta seja aberta. Eu não sei o que você está precisando nesse dia de hoje, é uma cura, é uma provisão de Deus na área financeira, é uma provisão de Deus no seu relacionamento que está passando por alguma crise. Mas saiba que Deus, talvez o seu esposo tenha até saído já de casa, né? E muita gente tende, desista, não vale a pena. Mas saiba que Deus, Ele ouve o clamor dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, clama em Jeremias capítulo de número 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, queridos, durante toda a palavra de Deus, nós vemos em vários períodos que ocorreu na Bíblia Sagrada, que relata a Bíblia Sagrada, que Deus, ele orientava o seu povo a clamar. E quando a gente fala de clamor, que tem tudo a ver com o tema dessa campanha, que nós estamos suplicando e clamando a Deus por um socorro, é algo muito mais profundo do que orar. Porque quando você ora, você apresenta Deus, você fala com Deus, mas clamor é um nível, de profundidade muito maior. É quando você já orou várias vezes, quando você já bateu na porta e a porta permanece fechada e você não vê nenhuma outra possibilidade de solução diante daquela situação. Então você clama a Deus e Deus dos altos céus, Ele ouve o teu clamor, a tua oração, a tua súplica. A palavra do Senhor fala sobre Bartimeu, aquele cego que estava ali no caminho quando Jesus estava passando. E ele ouviu falar de Jesus. Ele era um cego, era um mendigo, a palavra diz que ele era filho de Timeu. E ele estava sentado à beira do caminho. Aquele homem já não tinha mais nenhuma possibilidade, porque além de cego, ele estava ali mendigando naquela estrada, naquele caminho. Ele não tinha recurso, ele não tinha pessoas com ele. Aleluia. Ele não era uma pessoa que tinha condições de ter um tratamento, de ter, até mesmo naquela época que era as coisas eram bem diferentes de atualmente, então ninguém sabe se pela medicina havia alguma esperança, mas a Bíblia relata que ele já havia enxergado. Porque ele diz, Senhor, me permita enxergar novamente. Então é porque em algum momento da sua vida ele enxergava e ele perdeu. Talvez, querido, você tenha perdido todas as possibilidades. Talvez o inimigo tenha chegado na tua vida e tenha arrancado e tirado tudo aquilo que Deus um dia te concedeu. E hoje você se vê numa situação de extremo isolamento, de extrema solidão. Talvez você esteja cercado de pessoas e não vê nenhuma possibilidade de uma solução na tua vida. Mas a palavra do Senhor diz que aquele homem ouviu falar quem era Jesus, que Jesus onde passava ele fazia milagres. E ele clamou, aleluia. Ele utilizou a única ferramenta que ainda existia em suas mãos, que era o clamor. Ele clamou, Jesus,
Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem, ele sabia a sua situação, o seu estado, que já não havia mais possibilidades, ele não havia mais ninguém a quem recorrer, a quem pedir, a quem clamar, e ele reconheceu a grandeza de Jesus. Ele sabia que Jesus era filho de Davi, o filho da promessa, e ele clamou com toda a força que havia em seu coração. E a palavra de Deus diz que muitos que estavam ali repreendiam e diziam: cala-te, não há mais esperança para você. Talvez quantas pessoas já chegaram para você e digam: pare, não tem mais possibilidade. Você já chegou no seu limite, não tem mais esperança. Mas saiba que nesta manhã, nesse dia de hoje, clame ao Senhor, porque somente Ele pode trazer uma solução para a tua vida. Não se cale. Abra a tua boca e clame ao Senhor. Quando você clama, que é diferente da oração, você clama com toda a sua força. Aquela alma que está cansada, desesperada, quando ela se volta amargurada, quando ela se volta até a Deus e clama ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor ouve dos céus. Como diz aqui esse versículo que nós lemos agora. Aleluia. Que o Senhor, Ele ouve o clamor do aflito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, abra a tua boca com toda a força que há no teu coração e clame ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai ouvir a tua oração, o teu clamor. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, querido irmão, querido ouvinte da palavra de Deus, saiba que o Senhor, aleluia, Ele está ouvindo o teu clamor. A palavra do Senhor diz também que Deus, que Jesus, ouvindo o clamor, disse àquela multidão que trouxessem o cego até Ele. E quando aquele cego chegou até Jesus, aleluia, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, mestre, permita que eu torne a ver, a enxergar. Então Jesus disse: a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. E ele começou a seguir a Jesus. Por todas aquelas estradas, aquele percurso, ele passou a ser um seguidor de Jesus. Então, queridos, saiba neste dia de hoje. Talvez as possibilidades ao seu redor, o seu cenário atual, não lhe permita acreditar numa cura, numa saída, numa solução para o teu problema. Mas saiba que Jesus, que Deus, Ele está ouvindo o teu clamor. Abra o teu coração, derrame a tua alma na presença do Senhor, que Ele vai ouvir dos altos céus e vai atender o teu clamor, se você clamar com todo o teu coração. Queridos, eu lembro que uma vez eu passei uma situação, eu estava no puerpério, eu tinha acabado de ter o meu filho, e eu estava ali com mastite, eu tive uma inflamação, e eu lembro que eu sentia tanta dor no meu corpo, eu estava com febre muito alta, e eu sentia tanta dor no meu corpo, e tudo o que eu queria era amamentar o meu filho, é poder ter saúde para poder cuidar do meu filho e amamentar. E eu entrei dentro do meu quarto, só eu e Deus, aleluia. Não, isso era madrugada. Eu lembro que o meu esposo estava dormindo, e eu estava tão angustiada, minha alma estava tão angustiada, eu estava sentindo tanta dor no meu corpo, que eu lembro que eu clamei ao Senhor durante a madrugada. Eu não quis me importar mais quem estava ali perto de mim. Eu sei que todos estavam dormindo, meu filho estava dormindo, eu não estava conseguindo amamentar, o meu filho chorava com frequência. E eu estava muito angustiada. E eu clamei ao Senhor. Querido, não há nada mais forte do que um coração quebrantado na presença do Senhor. Eu lembro que o meu corpo ele estava muito, muito quente. Eu sentia muita febre. Eu me tremia de tanta febre. E eu clamei ao Senhor. E eu com lágrimas nos olhos eu dizia: Deus, me cura, Senhor, dessa mastite. Deus, eu quero amamentar o meu filho. Eu quero poder cuidar do meu filho. Queridos, e ali o meu esposo acordou. E preocupado, eu estava tremendo com febre. E eu disse: não saia porque eu estou falando com Deus. E ali eu fiquei ali no meu quarto, na parte da frente do quarto, e clamando ao Senhor com tanta força, com tanta... Queridos, foi instantaneamente, eu senti um gelo, o meu corpo que estava pegando fogo. Ele tremia, mas eu sentia um calor muito forte no meu corpo. E eu lembro que naquele mesmo momento eu senti um alívio. Nas minhas mamas que estavam inflamadas, eu senti automaticamente ali um alívio, queridos. E o que estava muito quente começou a resfriar automaticamente.
E eu lembro que naquele momento Deus, ele fez um grande milagre na minha vida. Foi algo instantâneo. Porque eu senti que eu clamei com tanta força, com tanto desejo, realmente com tanta fé que Deus iria curar, e com tanto desespero. Eu estava desesperada porque eu não sabia mais o que fazer. E Deus ali naquele momento, instantaneamente, Deus me curou. E queridos, como o nosso Deus é maravilhoso e fiel. Então eu não sei o que você está passando, o que você está precisando, mas clame ao Senhor, que dos altos céus o Senhor vai ouvir o teu clamor, a tua oração, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Antes de iniciar esse vídeo, eu já fiz o meu clamor aqui no meu lugar de oração. Eu me inclinei diante do Senhor e clamei com toda a minha força. E eu sei que o Senhor dos altos céus ouviu. Ore. Se ajoelhe se você puder, ou sentado, talvez você não possa se ajoelhar, de como você estiver. Clame ao Senhor com toda a força, apresente ao Senhor, diga a Ele, fale para Ele, que da forma que está não tem como você continuar, que Deus vai ouvir dos altos céus. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, neste momento estou aqui clamando e orando ao Deus Todo-Poderoso e sei que o Senhor é poderoso para ouvir dos altos céus o clamor que estamos fazendo, aleluia, neste dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem desfazendo, Jesus, todo o embaraço. Ah, Deus querido, eu não sei, meu Deus, esse querido ouvinte que também ora comigo neste momento, ele está numa situação desesperadora. Pai, em nome de Jesus, chega com a cura, com o milagre. Deus, chega com a porta aberta de emprego. A tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Deus, é promessa do Senhor, é palavra do Senhor. O Senhor disse, clama, filho, a mim, que eu vou trazer a resposta para você. E eu vou lhe anunciar coisas grandes e firmes que não sabes, que não conheces. Pai, neste momento eu quero clamar ao Senhor, pedir ao Senhor um socorro, uma provisão da parte do Senhor. Pai, chega, meu Deus, com solução, meu Pai, na situação desta pessoa que clama neste momento, que pede e suplica ao Senhor por um socorro, por uma provisão. Ela já bateu em tantas portas, ela já procurou tantas pessoas e até agora, Pai, ela não houve solução para o seu problema. Mas eu sei que neste momento, aleluia, esta alma cansada, atribulada, está se quebrantando na presença do Senhor e clamando ao Deus Todo-Poderoso, que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Pai, que o Senhor venha ouvir dos altos céus e trazer o socorro, meu Pai, para esta pessoa. Assim como aquele homem que clamava à beira daquele caminho, Senhor, pedindo uma solução, para uma cura, meu Pai, para tornar a ver. Que neste dia de hoje essa pessoa também venha tomar posse do milagre. Que a sua família, meu Deus, venha ser restaurada. Que o seu casamento venha ser restaurado. Em nome de Jesus, meu Pai, faz um milagre na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos e agradecemos no milagre do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, não se esqueça de se inscrever no canal, de apertar o joinha, certo? Assim, esse vídeo vai chegar a mais pessoas que também precisam de ouvir essa palavra. Que Deus abençoe o seu lar, o seu dia, que o seu dia venha ser um dia extraordinário, que grandes coisas venham acontecer. Creia no milagre, que Deus está no controle. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus.